Olá, querido educador, querida educadora. Com muita alegria que a gente vai avançando no nosso processo formativo e que agora a gente se encontra para essa partilha, para essa conversa, para esse nosso diálogo. Eu sou o Luiz Duarte, integro a equipe do Centro de Juventude Cajueiro, sou de Rio Verde, Goiás, mas atualmente moro em Erval do Oeste, Santa Catarina. Sou licenciado em matemática, moro aqui em Santa Catarina porque sou concursado aqui na rede estadual. Sou licenciado, sou especialista e estou concluindo agora o meu mestrado, né? Nos próximos dias defendo a minha dissertação no programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática da Universidade de Passo Fundo. Quero dizer da imensa alegria de estar aqui com vocês para fazer essa reflexão, para fazer essa conversa. Mais do que trazer um monte de informações, eu quero provocar alguns debates, provocar algumas reflexões e quero interagir com vocês nos comentários ali no fórum de debates, porque o assunto que eu vou discutir com vocês é um assunto conhecido por todos nós, seja porque somos educadores e estamos na educação há um certo tempo, seja porque aquilo que a gente vai conversar hoje afetou diretamente o nosso processo formativo, tanto na graduação, nos cursos de licenciatura, quanto na nossa formação a nível de ensino fundamental e ensino médio. É que eu vou conversar com vocês sobre um processo histórico de constituição da Base Nacional Comum Curricular, que é este processo que a gente está vivendo neste tempo de implementação. Mas é um processo muito maior do que só implementar, do que só publicar um documento, e é um processo histórico do qual a gente faz parte, sobre o qual a gente precisa refletir e perceber rupturas e continuidades, ok? Bem, o caminho histórico que eu vou apresentar e vou discutir com vocês nessa nossa conversa não é tão linear assim como pode parecer à medida que eu vou apresentar e vou conversar com vocês. Mas é processo histórico e é um processo que a gente precisa conhecer e a gente precisa tomar nas mãos. Inclusive para a gente ter posição, para a gente dominar melhor os conteúdos envoltos dessa discussão, né? Bem, primeiro elemento importante de frisar é esse. O processo de constituição da BNCC não é um processo linear, mas é um processo marcado, como todos os grandes marcos legais da educação no Brasil, são marcados por muitas disputas. São marcados por rupturas e por continuidades. A BNCC não poderia ser diferente. Bem, dito isto, nessa nossa conversa eu vou convidar vocês para a gente visitar alguns desses marcos históricos, marcos legais da educação brasileira, para a gente refletir sobre a BNCC. E aí, à medida que a gente vai conversando, vou fazendo algumas provocações e gostaria muito de verdade de interagir com vocês nos comentários no fórum de debates. Bem, para falar de uma BNCC, me parece que é importante primeiro a gente ir para 1988, quando é promulgada a Constituição Federal. Nós, como educadores e educadoras, sabemos das questões históricas que estão por trás do lançamento, da promulgação da Constituição Cidadã, da Constituição Federal. Ela é um marco na garantia dos direitos fundamentais, é um marco na redemocratização do Brasil. Bem, ao falar sobre os direitos fundamentais das pessoas, a Constituição Federal aborda a educação como um direito fundamental, e aqui está uma primeira coisa que gostaria de enfatizar com vocês, provocar. O direito à educação
apesar de já ser lei, né, de já ser Constituição Federal, ele ainda não é plenamente verdade. E a gente precisa ainda hoje lutar por uma educação pública, gratuita, de qualidade para todos e todas. A tarefa da luta pela educação para todos e todas, para uma educação pública, gratuita, ainda é necessária. E talvez mais hoje do que em alguns anos atrás, por exemplo. Bem, quando a Constituição Federal fala deste direito fundamental, ela fala da necessidade de assegurar uma formação comum, mínima e comum para todos. Obviamente, eu não estou falando ainda de uma BNCC, mas eu estou falando de ter diretrizes comuns para o ensino. Obviamente, a Constituição Federal não ia esgotar todas as temáticas ligadas a esse direito tão amplo que é o direito à educação. E aí a gente dá mais um salto na história e agora vai para 1996, com a promulgação da Lei 93/94 de 96, que é a nossa LDB. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Desde 96, nós temos a mesma LDB, alterada muitas vezes, né? São mais de 40 alterações na LDB ao longo aí, de seus anos de trajetória. Bem, a LDB também vai falar de assegurar uma formação mínima comum aos brasileiros e brasileiras. Essa afirmação da LDB faz, nos anos seguintes, que o MEC lance os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs. E aí muitos de nós estudamos os PCNs, sejam porque nós éramos professores e professoras, educadores e educadoras, à medida em que os mesmos iam sendo lançados, seja porque nós estudamos os PCNs na graduação, nas licenciaturas, e seja porque os PCNs afetaram de alguma maneira o nosso processo formativo como estudantes, né? Bem, os PCNs vão sendo lançados, as universidades e as próprias escolas, as próprias redes municipais, estaduais e federal e particulares de ensino vão refletindo sobre os PCNs, e aí já nos anos 2000 nós temos, depois, né, obviamente depois de alguns anos, o lançamento das diretrizes curriculares nacionais. Então saem as diretrizes curriculares nacionais gerais, depois diretrizes curriculares nacionais, DCNs, né, para educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ao longo de alguns anos, né. Esse debate da educação colocado pelas diretrizes curriculares nacionais, ele também fala de uma formação comum para todos os brasileiros e brasileiras, mas é muito importante, aqui está outro aspecto que eu gostaria de enfatizar com vocês, é que a ideia de uma base comum, de um currículo comum, de uma formação comum a todos os brasileiros e brasileiras presentes nas diretrizes curriculares, não é a ideia que está posta, mesmo que digam que sim, mas não é a ideia que está posta na BNCC na sua última versão. A gente não tem uma continuidade das diretrizes curriculares para a BNCC, mas tem rupturas significativas, inclusive, por vários aspectos. Um deles pode ser, por exemplo, para partilhar com vocês, né, a concepção teórica dos dois documentos são concepções teóricas muito diferentes, por exemplo. Bem, um pouquinho antes da publicação das diretrizes curriculares, acontecia o programa Currículo em Movimento, que muito contribuiu, inclusive, para gerar a discussão e depois gerar o lançamento aí pelo MEC das diretrizes curriculares. Bem, além do programa Currículo em Movimento, é importante dizer que aí depois, né, posterior aí à publicação
de algumas das diretrizes curriculares, tem outros 2 programas que são importantes e que vão refletindo questões ligadas à educação, que depois aparecem na discussão na BNCC e, de novo, pode haver rupturas ou continuidades, que é o PENAIC e o Programa Nacional de Fortalecimento do Ensino Médio. O PENAIC é o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que faz uma ampla discussão sobre a alfabetização, e aqui tem mais uma ruptura, né? A BNCC, na sua versão final, ela não assume essa reflexão que é gerada pelo PENAIC. E temos também o Programa Nacional de Fortalecimento do Ensino Médio, que não tem o sucesso desejado. Bem, além desse processo, né, desses 3 programas, das diretrizes curriculares, talvez é importante trazer aqui para a nossa discussão o Plano Nacional de Educação, que nós, né, como educadores, estudamos ali no 2014, 2015, com suas 20 metas, que também vão abordar agora de maneira mais explícita a necessidade de uma base nacional comum curricular. Ora, o Plano Nacional de Educação é de 2014. 2014 também tem uma Conferência Nacional de Educação. Em 2010 também teve. Em 2010 a conferência também abordou a ideia de uma formação básica comum, mas a conferência de 2014 ela aborda mais sistematicamente alguns elementos para uma base nacional comum, para uma base comum. Além da conferência de 2014, nós temos a conferência de 2018, mas sobre ela eu vou falar daqui a pouco. Todo esse processo, gente, ele não é linear, né? Não é bonitinho, saí da Constituição, fui para a LDB, da LDB para os PCNs, dos PCNs para as diretrizes curriculares, e aí paralelo e concomitante, antes ou depois também, né? Eu tenho o Programa Currículo em Movimento, o PENAIC, o Programa de Fortalecimento do Ensino Médio e o Plano Nacional de Educação. Não é linear. Tem disputas ideológicas de compreensão do papel da educação, que eu não quero entrar, não quero esmiuçar, porque não é o objetivo aqui da nossa aula, mas que eu queria provocar a gente pensar. E para você, educador, educadora, qual é a missão da educação? Qual é a tarefa da educação pública? É uma pergunta simples, mas é uma pergunta com consequências muito complexas, né? E é uma pergunta que está por trás de todo esse percurso histórico. Bem, os anos passam, acontecem esses processos na política brasileira, na política pública brasileira, na trajetória da educação no nosso país, e nós chegamos ali em 2015 com uma primeira versão da BNCC. A primeira versão da BNCC, que depois é disponibilizada e para uma consulta pública, e certamente muitos de vocês participaram de estudos sobre essa primeira versão da BNCC. Essa primeira versão, né, que está sendo escrita aí pelo MEC, com o Conselho Nacional de Educação, e em parceria com grandes instituições que refletem a educação brasileira e com grandes universidades que pesquisam a educação, ela é lançada em 2015 e abre-se uma consulta pública. A versão de 2015, que é uma primeira versão, ela está trabalhando com a ideia de direitos de aprendizagem. E aqui é importante. Ela trabalha com a ideia de direitos de aprendizagem e ela trabalha com áreas do conhecimento, mas no ensino médio as áreas do conhecimento ainda estão divididas em componentes curriculares. Bem, por uma série de questões, a gente tem aí primeira versão, ainda sobre o governo PT de Dilma Rousseff, e consulta pública, e aí o percurso histórico brasileiro tem ali o processo de impeachment, troca de governo, né, assume o governo Michel Temer, e no governo Michel Temer é lançada a segunda versão. O governo Michel Temer, ele interfere
no processo de constituição da BNCC. Ele troca a equipe redatora, ele paralisa alguns processos, ele desconsidera as consultas públicas e lança a segunda versão. A segunda versão, comparada com a primeira, não tem grandes diferenças, a não ser a introdução da ideia de uma educação organizada para desenvolvimento de competências. A segunda versão ainda está falando de competências e habilidades. E fala, paralelamente, de direitos de aprendizagem. Por que eu estou enfatizando isso? Porque na terceira e última versão da BNCC, nós não falamos mais em direitos de aprendizagem, em objetivos de aprendizagem, em direitos de aprendizagem, mas falamos em competências e habilidades. Isso é uma mudança significativa e não é uma mudança só de nomenclatura. Acho que é importante, como educadores e educadoras, que a gente possa refletir e pensar sobre isso. Bem, essa é uma primeira mudança, né? Então, lá em 2017 vai ser lançada a última versão da BNCC para o ensino fundamental, e aqui o Michel Temer faz uma ruptura, o seu governo faz uma ruptura e lança a BNCC, organizada para o desenvolvimento de competências e habilidades, mas ele lança primeiro a BNCC da educação infantil e do ensino fundamental. Ele lança uma versão da BNCC para o ensino médio e realiza audiências públicas, 5 audiências públicas, nas 5 grandes regiões geográficas do país, para debater a BNCC do ensino médio. É que está acontecendo a reforma do ensino médio, que a gente estudou no módulo anterior. Bem, depois da consulta pública, poucos dias antes de encerrar o seu governo, em dezembro de 2018, é lançada a versão definitiva da BNCC, que é essa versão que nós temos e que está sendo implementada, e ela é lançada com 2 diferenças fundamentais. Uma eu já falei, que é essa diferença de organizar a educação básica para o desenvolvimento de competências e habilidades. Então, depois nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre o que isso significa, mas aqui está uma primeira característica fundamental que a gente precisa refletir, e uma segunda que afeta nós, educadores e educadoras que trabalhamos com o ensino médio, que é o ensino médio ele está organizado, assim como o fundamental, por áreas do conhecimento. Mas diferente do ensino fundamental, eu não tenho mais os componentes curriculares. Eu tenho as áreas do conhecimento. E aí, a BNCC, né? E aí eu vou caminhando para encerrar o nosso vídeo, a nossa aula, o nosso bate-papo, a nossa reflexão. A BNCC, então, ela organiza a educação para o desenvolvimento de 10 competências gerais. Essas competências gerais vão ser esmiuçadas, por assim dizer, né? E alcançadas através do desenvolvimento de competências específicas do ensino fundamental e do ensino médio dentro das áreas. No fundamental, como particularidade, eu tenho competências das áreas e tenho competência de cada componente curricular e habilidades. Já a educação infantil, que está dentro da BNCC, eu falo de direitos de aprendizagem e de campos de experiência. É uma discussão diferente da discussão que está no restante da BNCC para o ensino médio e ensino fundamental. Bem, dito tudo isso, eu encerro essa nossa reflexão convidando vocês a pensarem sobre a finalidade da educação. Qual é a finalidade da educação para você, professor de história, de matemática, de física, de química e de todas as disciplinas, de todos os componentes curriculares? Qual é a finalidade da educação para você? Essa é uma pergunta que está por trás de grandes disputas em todos os marcos históricos e legais da educação brasileira, que a gente relembrou alguns, né? E termino deixando essa pergunta para a gente refletir na nossa prática, mas também quero terminar enfatizando que a trajetória que eu apresentei para vocês, ela não é linear, ela guarda disputas.
ela guarda interesses, ela guarda questões que são importantes da gente pensar e refletir sobre elas. Dito tudo isso, me despeço de vocês, agradeço, a gente continua na reflexão do nosso curso, tá bom? Muito obrigado.